Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, onde nós começamos a ler, no capítulo 2, nos versos apenas agora complementares 8, 9 e 10. Nós vamos meditar, fazer uma reflexão sobre a nossa salvação. A minha salvação, a sua salvação. E se nesta noite alguém aqui ainda não tem certeza da sua salvação, será uma oportunidade para garanti-la, porque da parte de Jesus ele já fez isto. Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada esta criação em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra disponível. Obrigado por existir a Tua palavra, obrigado por ser permitido termos a liberdade de ler a Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda a interpretar a Tua palavra, obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz, mais afiada do que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra entre espírito e alma, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos corações. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é espírito e vida, que é alimento e que nos sustenta. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos. Nós temos da parte de Deus uma declaração. Pela graça sois salvos. Essa declaração, Paulo só pôde fazê-la porque Jesus Cristo de Nazaré, ele fez uma obra na cruz do Calvário em obediência ao Pai. A palavra obediência tem tudo a ver com bênção. Deus olhou para a terra, não tinha um justo sequer. E porque aquela situação permanecia, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não havia como experimentar a glória de Deus. Era impossível, porque não tinha um justo sequer. Vocês sabem a história, Deus tirou um povo do Egito e trouxe para o deserto. E lá em Deuteronômio, Deus faz uma promessa e diz para eles: se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem todos esses mandamentos, eu trago para vocês uma bênção. Está lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 3 até o 12. Eu trago uma bênção para vocês. Mas também está em Deuteronômio 28, do capítulo 15 até o 68, que se eles desobedecerem, Deus descreve através de 53 versículos, descreve os efeitos da maldição. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Então aquele povo desobedeceu, pereceu, sofreu, foi para exílio, voltava do exílio. Estamos estudando na escola bíblica dominical as profecias de Isaías, que fala para o povo: Deus ama vocês, mas Deus não traz por inocente, não trata o culpado por inocente. Então vocês vão sofrer, vocês vão experimentar maldição. Embora haja uma promessa, e a promessa maior do livro de Isaías é que viria um Messias Salvador. E ele veio. E quando Jesus veio, viveu uma vida de obediência, a ponto de aos 12 anos, quando seus pais pensavam que voltando para Nazaré, ele estava lá na caravana,
não encontraram e andaram o caminho lá de um dia e não encontraram seu filho, voltaram para Jerusalém, e lá estava ele no templo, disputando com os doutores. E acontece que já estava 3 dias, e quando ela diz: filho, por que fizesse isso conosco? Estávamos desesperados procurando você. Ele disse o quê? Olha, em outras palavras, Jesus disse: por que você está admirado? Você não sabia que eu devia estar cuidando dos negócios do meu Pai? Como se dissesse: você já não me conhece, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, que está acima de vocês. Deus, o Pai. Então Jesus tinha uma missão: salvar-nos. Ele diz no versículo 10 do capítulo 19 de Lucas: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem? Nós. Todos os seres humanos estavam perdidos. A palavra perdido na Bíblia significa também mortos em seus delitos e pecados. Morto por quê? A oportunidade de nascer só tem um propósito. O propósito de nós nascermos aqui não foi pela vontade da carne nem do varão. Foi Deus quem criou os céus e a terra e fez o homem. O propósito de Deus em que nós nasçamos aqui na terra é para nos dar uma oportunidade de conhecermos a sua salvação. Pela graça agora. Não tem outro propósito. Então nós pensamos, tem até promessa para os bons filhos: honra teu pai e tua mãe, para teres vidas longas, para teres longevidade, bênção, honra teu pai e tua mãe. Mas ainda não é o propósito principal de Deus. Nós podemos honrar e viver muitos anos, 100 até 120 anos ou mais, mas se não atentarmos para essa tão grande salvação, continuaremos perdidos. Muitos homens, à medida do ter, quase nunca chega, nunca satisfaz, os olhos nunca se satisfazem. Então, os simples se contentam em ter o pão para comer, a casa para dormir, o emprego para ganhar o salário, para continuar vivendo, mas não são assim os homens de visão, de pensamentos mais ambiciosos. Quanto mais tem, se tem um supermercado, quer ter 100, quer ter 1000, quer ter 10 mil, nunca para. Isso é porque ele tem um sopro nele de vida. Esse sopro de vida foi de um Deus gigantesco, que criou um universo gigantesco, e isso está na nossa alma. O normal é crescer. O normal de um ser humano é querer crescer. Mas o sobrenatural de um homem obediente é querer saber qual é a vontade de Deus na sua vida. É natural que o homem queira crescer. É natural que o homem queira ficar rico. O homem natural, mas o homem espiritual quer saber o que Deus quer da vida dele. Ele quer saber de onde veio, quem ele é e para onde ele vai. Tem um Criador, há uma vontade soberana. E essa vontade soberana é a vontade divina, é a vontade de Deus. Ele trago aqui 5 propósitos da parte de Deus. Primeiro é salvar o perdido. Mortos em seus delitos e pecados. A palavra de Deus diz em João: ele veio para o que era seu, ele quem? Jesus. Mas os judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, está lá em João 1, versículo 11. Mas a todos quantos o receberam, agora o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, se tornam filhos de Deus aqueles que creem. Agora, quais são as características de um filho de Deus? Primeiro, os mortos em seus pecados recebem vida. Quando recebe a vida, porque encontrou-se com Jesus, agora não estão mortos em seus delitos e seus pecados. Jesus disse que o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. Paulo diz que nós, os que cremos, somos templos do Espírito Santo. Então, se há o Espírito Santo habitando no seu corpo, nesse templo,
já nos justifica dizer que está morto em delitos e em pecados. O Espírito Santo inspira na obediência. O Espírito Santo exorta. O Espírito Santo corrige. E se pecar, é castigado. Hebreus 12:11 diz que assim como os pais naturais nos corrigiam, o Pai Celestial corrige aos que erram. Por isso que o crente sofre. Mas quem tem a salvação em Cristo Jesus, também Paulo diz que tem a alegria do Espírito Santo. Nasceu para vencer. Nasceu de novo para ser uma nova criação. Segundo aos Coríntios 5:17, a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova criação, é uma nova obra de Deus. Uma nova criação é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esta é a realidade. E por que não acontece comigo? Porque está vivendo, está dando mais espaço para o homem velho. O homem velho ainda não foi totalmente destruído. A carne, a natureza humana é pecaminosa. A natureza humana é pecaminosa, mas o Espírito Santo controla o vaso de barro. O Espírito Santo traz inspiração, traz desejo de ser obediente, traz desejo de orar, traz desejo de louvar, traz desejo de ler a Bíblia, traz desejo de ter a comunhão com os santos. O Espírito Santo traz desejo de santificação. Uma nova criatura que foi salva tem desejo das coisas boas. Pode ser ríspido, pode ser radical às vezes. Mas no seu coração tem Deus, da parte de Deus, o testemunho. Este é meu filho. Jesus nem toda hora era manso. Ele era manso, mas tinha coisa que ele não concordava. Lá no templo ele chegou e ele derrubou lá. Aqui não, aqui é a casa do meu pai. Não é isso? Jesus foi e repreendeu e pegou até chicote lá com as orragens dos cordéis, cordas. Cordéis são cordas. Porque aqueles, olhava para aqueles sacerdotes, chamava hipócrita na cara deles. Vós sois hipócritas, sepulcros caiados. Então ser salvo em Cristo Jesus também é ser disciplinado na palavra de Deus. Então, amados, tem aqui o primeiro propósito, é que Deus quer que você receba vida. O segundo propósito é que você seja filho. Receba o poder de ser filho. Ser filho de Deus não é trazer mais a natureza pecaminosa governando a sua vida. Ser filho de Deus é, como diz Pedro, é ser co-participante da natureza divina. O que significa isso? Você muda o meio onde você está. As pessoas lhe percebem. A sua palavra é diferente. Então não segue o curso deste mundo. Tem coragem de dizer: olha que coisa ali, né? Você não concorda? Não, Deus não aprova isso, irmão. Deus não aprova isso, não. Isso aí traz castigo. Toda desobediência traz consequência. O Filho de Deus se posiciona porque é inspirado, é orientado, é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus, o segundo propósito de Deus é que além de ter vida, e além de você ser filho, é que você exerça a sua fé. Você tem fé. Romanos 12:3 diz que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E essa fé é para ser usada. Quando Jesus andou sobre as águas, quando Jesus multiplicou os pães, quando Jesus fez os prodígios, seus discípulos, Senhor, quando ele falou exatamente assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão Jesus? 7. Ele falou: não 7, mas 70 vezes 7. Se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes te pedir perdão, perdoa as 7 vezes. Não é vingança. Olha aí. Um filho de Deus, o mundo se vinga, o mundo fecha. Inimizade. Inimizade, Paulo diz que é obra da carne. Contenda, gritaria. Para os que são de Deus, perdoa. Aí ele disse: Senhor, então aumenta-nos a fé. Como Jesus sabia que eles já tinham fé, falou: se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esse monte, a essa moreira, arranca-te e lança no mar. E se você não duvidar no seu coração, vai acontecer isso. Então muitas coisas pela sua fé podem ser feitas na sua vida, na sua casa,
com a declaração de fé, porque a fé e o poder você já tem. É filho de Deus, é filha de Deus. Você recebeu a fé. Deus capacita aqueles que Ele chama. Você está com todas as ferramentas. Irmãos, nós temos todas as ferramentas como filhos de Deus. Jesus chegou a dizer para seus discípulos, olha, aquele que crê em mim, João 14:12, aquele que crê em mim, meus discípulos, fará as mesmas obras que eu faço, e fará até maiores do que as, porque eu vou para o meu Pai. Então esse é o propósito, o terceiro propósito de Deus, que nós exercitemos a nossa fé, a fé que Ele nos deu. Uma fé que eu não podia comprar, que eu não podia captar, que eu não sei onde achar. Deus nos dá essa fé. Quando diz que nós nos tornamos filhos de Deus, assim, eles se tornam filhos de Deus não pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. É Deus, nós somos agente da passiva, recebemos tudo de Deus. Esse Deus é bom e nos dá, então não tínhamos nem por que chorar, por que lamentar. Podemos guardar a nossa casa com as nossas palavras de fé. Oramos. O mundo não crê em oração, mas os filhos de Deus sabem que a oração funciona. João disse, se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E assim como Ele nos ouve a oração, Ele também atende a nossa petição. Não era para nos faltar nada, irmãos. Absolutamente nada. Porque Deus já nos deu tudo pela fé. Então, o quarto propósito de Deus é alimentar seus filhos com a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, na época que Jesus não veio, tinha os rolos. O livro, o seu formato era de rolo, tinha que desenrolar, botar em cima de um púlpito, para alguém que era escriba ou sacerdote ler o livro. Nem o rei lia. O rei pedia que o oficial do sacerdócio ou o escriba lesse a Bíblia para ele, para ler a lei de Moisés, a Torá. Assim era com Josias, com os outros reis. Nós hoje temos a palavra por causa da cruz do Calvário. Temos a palavra até no celular. Nós somos abastecidos com a palavra de Deus, temos acesso à palavra de Deus, não há desculpas. Quando o livro estava fechado e empoeirado lá, Israel estava caído na sua moral, era pecado e mais pecado, idolatria dentro do templo, bestialidades de Israel. Quando o rei soube que acharam o livro, e ele rasgou suas vestes e leu, e mandou ler o livro, Deus está irado conosco, e começou a se quebrantar, a se arrepender. Nínive ia ser destruída, e Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive. Quando Jonas chegou, caminhou, fez caminho de 3 dias, e começou a dizer a palavra de Deus, uma cidade inteira com 120.000 pessoas, a maior cidade lá do norte da Babilônia, Nínive. Quando ele pregou a sua palavra em 3 dias, o rei se arrependeu e declarou e decretou um jejum para toda a nação, inclusive para os animais, vestindo de saco e cinza, arrependido. E Deus suspendeu a condenação de Nínive e disse, Jonas, eu não posso destruir, eu não posso fazer nada com um povo que se arrepende. Jonas até achou ruim, porque o povo era muito ruim e pecador, mas Deus perdoou. Acabe foi o pior rei de Israel, malvado, perverso, mas quando Elias chegou para Acabe e trouxe a palavra de Deus por causa dos pecados de Acabe, marido da rainha que era a pior mulher que existia naquela época. Alguém sabe o nome dela? Jezabel. Teve até novela aí com essa mulher, dessa personagem, né? Lá na Record. Então, essa mulher, quando Elias trouxe a palavra, o que foi que aconteceu? Acabe começou a chorar e se vestir de saco e cinza e fez jejum. O pior rei. Mas ele estava chorando, seu choro chegou ao céu, por causa da palavra de Deus. E Deus disse, Elias, diga para Acabe que eu suspendi, não vou matá-lo. Também o rei Ezequias, né? Ezequias com 39 anos, bonitão lá, tudo dando certo para ele, acontece que ele caiu doente.
voltou seu rosto no leito para a parede, chorou e clamou a Deus. Deus manda o profeta Isaías dizer: Ezequias, você tem mais de 15 anos de vida. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus é um alimento, e o propósito de Deus é que nós estejamos cotidianamente em contato com a palavra. Como eu gostaria que os jovens soubessem disso. Eu sempre já falei aqui uma vez de Calvino com 20 anos. Lia a palavra, comia a palavra. Com 27 anos de idade, o homem escreve as Institutas de Calvino e ele transforma a França, transforma outros países, é perseguido por reis, querendo matar Calvino, porque Calvino era o homem que tinha intimidade com a palavra. Assim também foi com Tyndale, que escreveu a Bíblia em inglês, que era proibido. Morreu por amor à palavra. Mas a palavra salvou o rei que mandou matá-lo e salvou a Inglaterra, porque o povo se converteu após isso. Esta palavra de Deus, ela transforma, e nós, como salvos, como filhos de Deus, não devemos ficar perguntando como é que Deus vai mudar o coração do nosso pai, da nossa mãe, ou de alguém da nossa família que tem um coração duro e é incrédulo, porque não somos nós que fazemos a palavra, que fazemos o milagre, não somos nós que fazemos, que persuadimos as pessoas a se salvarem. Jesus falou: quando vocês se apresentarem perante governadores e reis, não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque eu botarei palavra na sua boca, e essa palavra na sua boca que vai estremecer o coração do governador e do rei. Essa palavra faz milagre até hoje, é a mesma palavra. Jesus disse que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez, se nós confiarmos nesta palavra e termos uma postura de filho de Deus. Porque não adianta eu dizer uma palavra para os outros e não dizer primeiro para mim. Eu preciso me santificar. Essa palavra tem que ser dita pelos meus lábios para mim primeiro. Aqui nós não temos o hábito de ajoelharmos, né? É um costume, né? Moderno. Antigamente a Igreja Batista orava só de joelho, sabia? Pode pegar os históricos, joelho. Eu não quero fazer propaganda minha, mas em casa eu só oro de joelho, minha esposa é testemunha. Nós devíamos de orar de joelho, nos humilharmos, buscar, para que essa palavra nos transforme e nós possamos ser limpos por Deus. Jesus falou assim: aquele que está em mim dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. João 15, 5. Finalmente, para obedecermos o tempo que nos é dado, o quinto propósito de Deus foi uma declaração de amor. O quinto propósito de Deus. O noivo chegou para a noiva, ali estava toda a igreja do mundo inteiro representada junto àqueles 11 discípulos. Judas já não estava mais. Ali era a sua noiva, o seu amor. Jesus chegou para aquela noiva e falou: não se turbe o seu coração. Creia em mim. Creia em Deus e creia em mim também. Na casa do meu pai, João 14, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito: eu vou subir e vou preparar lugar para você. Irmãos, essa declaração é tremenda. Sabe o que significa vou preparar lugar para você? É um lugar que só pode ocupar quem é salvo. Na casa do Pai de Jesus é na casa de Deus. Você sabia quantos vão lá para cima? Aquele número que só Deus sabe no seu coração. Esse número, quando chegar lá no céu, não vai aumentar, porque lá não se procria, não se casa nem se dá em casamento. Não vai nascer menino no céu. Acabou. O sexo é só aqui para a terra. E o sexo aqui na terra tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não é para diversão, não é para libertinagem, nem para bestialidade. Aqui na terra o sexo é somente para fazer a vontade de Deus. O homem e a mulher. Pode ser expressão de amor, pode ser, mas é aqui na terra, nesse corpo mortal,
que vai ser semeado como semente corruptível e vai ser colhida como semente incorruptível. 1 aos Coríntios 15, de 44 a 54, você vai ler sobre a ressurreição. Não vai ter rugas, não vai ter cabelos brancos, vai ter gente nova criação, com um novo corpo. Paulo disse, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Um corpo espiritual está nos esperando no céu, a nossa morada. Jesus veio nos garantir uma morada no céu. João 14, 2. É lá que vamos habitar. 1 Coríntios 53, 54 também fala sobre esse tema. Esse é o quinto propósito de Deus. Então não nascemos para viver na terra, irmão. Não é só para trabalhar, ganhar muito dinheiro, ficar rico, meu neto, meu bisneto, meu irmão, para com isso. Nós temos um propósito aqui. Nós nascemos aqui para a glória de Deus. Nascemos para ser de Deus, viver o tempo que Deus quer. Depois disso, nós saímos deste corpo. Não vamos morar em cemitério. O corpo vai voltar ao pó, como está na palavra. Mas o nosso espírito pertence a Deus. E vamos habitar na casa de Deus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Cadê a equipe de louvor? Está aí ainda? Nós temos um tempo e vamos terminar louvando a Deus pela sua palavra. E se há alguém aqui que ainda não tem certeza da salvação, eis o tempo da salvação é hoje. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, você deve abrir a porta para que ele entre. Nós oramos por você. Sabe o que é que Paulo disse a quem perguntou como era que era lícito salvar? Ele falou assim, se com o coração creres, Romanos 10, né? Romanos 10, verso 9, se com o coração creres e com a boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessa, levante sua mão, queremos orar por você nesse instante. Se você está aqui, se nem todos são crentes, não sabemos, mas é um tempo da salvação e oramos por você. Amém? Tenho saudade dos apelos, porque foi assim durante muitos anos. Modismo não salva ninguém. Não é bom ter vergonha de Cristo, porque Cristo falou assim, aqueles que se envergonharem diante dos homens, né, eu não confessarei diante do meu Pai, mas aqueles que me confessarem, eu confessarei. Amém? Vamos ficar todos em pé nesse instante. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E também as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus, graças a Deus. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela inspiração que Teu Espírito traz ao nosso coração. Que a Tua palavra, a qual temos acesso em nome de Jesus, continue sendo o nosso alimento. Perdoa os pecados da Tua igreja, cura, Senhor, disciplina, se preciso for, mas salva, que nenhum se perca. Em nome de Jesus. Amém.